esperar as pessoas aparecerem. Por enquanto ninguém aí. Boa noite, gente. Tô vendo que todo mundo tá chegando devagarzinho. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Cabral. Eu sou ortodontista e diretora acadêmica da BO Bahia. E aí fico muito grata por terem me confiado a missão de prosseguir com as lives de especialidades. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives, que elas têm o intuito de compreender o que leva a pessoa a escolher determinadas especialidades, para que a gente possa auxiliar tanto os alunos da graduação quanto os profissionais que querem buscar um novo caminho. Vocês estão me escutando bem, gente? Me responde, por favor, para eu ter uma ideia aqui se esse fone está funcionando ou não. Me contem se estão me ouvindo bem. Já vi que tem muita gente legal aqui. Preciso desse feedback para saber. Alguém já respondeu. Fábio, obrigada, Fábio. Estão ouvindo, né? Doutor Delcic na área, que honra. Um prazer ter você aqui, doutor Del. Estamos novamente com a nossa live de especialidades. Eu já vi que a nossa convidada já chegou. Hoje a gente vai conversar sobre uma especialidade apaixonante, que é a odontopediatria. Quem seguiu essa área sabe quanto que encanta quem segue, né? E então a gente tem uma convidada bem especial. Vamos ver se ela já está aparecendo aqui. Ela já apareceu, mas não estou vendo mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Não está aparecendo para mim. Aqui, achei. Para ela, vou aguardá-la, tá? Nós vamos receber uma pessoa muito especial, como eu falei, a doutora Ana Carla Robato. Olha ela! Tudo bem, minha flor? Seja muito bem-vinda, viu? Que bom recebê-la aqui no Instagram da BO Bahia. Ô, Fafá, o prazer todo é meu, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E conversar sobre odontopediatria sempre é bom, né? Sempre é Sempre prazeroso. é apaixonante, né? Muito, Pois muito. é assim uma alegria muito grande te receber aqui, ainda mais que você é prata da casa, né? Coordenadora do curso de especialização da BO Bahia, então é assim maravilhoso poder conversar contigo, minha flor. Seja muito bem-vinda. Estou vendo Obrigada, Fá. muita gente já bacana, obrigada pela presença de todos. Então, como já é uma tradição aqui nas nossas lives, eu queria começar conhecendo um pouquinho de sua história. O que é que lhe levou assim, a lhe encantar pela odontologia? O que é que puxou para odonto? Me conte, lá atrás, quando você estava fazendo vestibular. Vamos lá. Fafá, eu fiz UFBA, né? Eu fui da Federal, então convivi com grandes mestres, grandes nomes da odontopediatria. É, entre eles Antígenes Albernaz, querido, Celina Sequara, Maravilhoso. Yandira Pastor, Sônia Vidal, Alessandra Castro Alves. Então, assim, todos foram da minha geração de professores e que nos ensinaram muito. No final da Uhum. graduação, eu fiquei muito em dúvida se eu iria seguir a radiologia, porque eu tenho uma paixão, né? Sempre tive, então, pela imagem. Mas a odontopediatria, ela me cativou, ela me chamou. E eu resolvi seguir odontopediatria e logo fui para... naquela época a gente tinha dificuldade, né, de ter curso de especialização, não era uma coisa tão fácil. E Uhum. aí estava para abrir ainda, mas sem previsão, uma turma na BO Bahia. E meus pais disseram, não, vai galgar o mundo, vai conhecer o mundo. E eu fui para São Paulo. Fiz Bauru, fiz um período em Bauru de formação e especialização. Quis ficar, fiquei no mestrado um período. E voltei para cá, para Salvador, depois do mestrado, depois da defesa. E fui trabalhar em odontopediatria em Feira de Santana. Fiquei um período em Feira de Santana, depois resolvi que eu precisava ir para o doutorado. A ciência me chamava e aí eu não escolhi mais a odontopediatria. Eu queria abrir um outro leque e eu escolhi a microbiologia, porque, querendo Que ou não, a legal. microbiologia anda, agora a gente está vendo muito isso, a gente está vivendo nesse processo aí diferente, e ela anda assim de mãos dadas com a vida, né? E com a odontologia também. E eu quis fazer para complementar a minha formação, porque eu tinha esse desejo de seguir carreira acadêmica, enfim, e eu queria ter uma vivência em bancada. Fui fazer Uhum. microbiologia com um enfoque em oral
E na USP de São Paulo, fiquei um período na USP de São Paulo, achando que eu ia voltar microbiologista, mas a vida, assim, tem coisas que escolhem a gente, né? E É, quando eu voltei, achando que os meus caminhos iam se abrir para a microbiologia, os caminhos se reabriram para a odontopediatria. E aí eu fui engraçado. convidada por professora Ana Isabel para a Unime, enfim, aí começou a minha vida de volta para a odontopediatria de uma forma muito intensa. E aí cá estou eu, também na BO, com um time bacana de professores, né? Enfim, É uma turma ótima, né? uma Só turma tem fera. ótima. Vou até É falar de todos verdade. aqui para poder a gente depois não esquecer. Junto comigo a gente tem Carla Brandão, Isa Maravilhosa, Peixoto, cara. Francisco, Cláudia Bernais, Tânia Lapa. A gente tem um time forte aí, né? E também temos três ex-alunas que participam com a gente. É um orgulho muito grande a gente acolher esses ex-alunos também como tutores, né? Ajudando a gente com os alunos atuais. É muito bacana. É bom, né? Quando os alunos ficam assim, você vê que criam laços ali e vão ficando, né? Eu acho que eu vi a doutora Isa aí. Falar em Isa, ela estava Deve aqui. Não estar, sei se ainda deve tá. Um estar. beijo, minha flor. Outro Pessoa grande. maravilhosa. Várias odontopediatras aqui. Adriana Ornelas também, que já trabalhou comigo um tempão na BO. Saudade, tá aí. Um Só beijo, gente Adriana. bacana. Beijo. Pois é, Claudinha acabou de entrar. Ó, Claudinha Alzobel. O pai dela, realmente, eu também fui aluna da UFBA e esse time de odontopediatria da UFBA é sucesso, né? Acho que inspirou uma geração. Uma Com geração mesmo. certeza, com certeza. Olha, chegou a doutora Maria Angélica, presidente da Nossa BO. Seja presidente muito bem-vinda, querida. viu, querida? Maria Rita também já acenou, só Opa! gente Nossa legal. querida chefe, diretora da AP. Muito Tem o bacana. nosso ex-integrante aqui da BO Acadêmica também, Ramon, deu um oi, um abraço, Ramon. Claudinha tá mandando saudades, tá vendo? E a Beijo, odonto em Claudinha. si, Ana, como é que foi a odonto lá atrás, quando você estava fazendo vestibular e tal? Caramba, Já foi. Claudinha. Eu sempre cito o exemplo de Viviane Sarmento. Viviane Sarmento foi com 5 anos, ela dizia que ia ser. Maria. Tá ouvindo? Desculpe, viu? Eu tô te ouvindo. Eu fui aqui pedir para administrar o som da casa, assim, das Da crianças, um casa jogo, das crianças. enfim. Eu me Mas, tranco no quarto, pois senão não é. consigo. Então, Eu enfim, estava vamos lá. perguntando da Da odontologia. odonto. Eu dou sempre o exemplo de Viviane. Viviane, com 5 anos, ela dizia que ia ser PhD em odonto. E Não é, sabe de onde ela tirou o PhD na e época. é. E é, tá vendo? Eu foi assim, 17 anos. Você foi como? Então, eu tinha certeza que eu ia para a área de saúde, né? Quando eu Eu fiz também tinha essa vestibular, certeza. eu fiz medicina e fiz odonto. E na época a gente não tinha tantos cursos, então eu passei em odonto na Federal e medicina na Baiana, né? E naquela época eu fiquei muito indecisa, não sabia para que lado ir. Aí vem aquela questão também da imaturidade. Eu acho que se eu fosse para qualquer lado que eu fosse, eu acho que eu ia gostar. E É, veio por influência do meu pai. Meu pai é dentista, assim, foi um conheço, você hemodontista, vai. José Carlos Nunes. Meu pai me inspirou, foi minha inspiração, né? Ele, enfim, me puxou sem querer. Eu acho que ele até gostaria que eu tivesse feito medicina, mas por conviver no consultório, por ter aquela vivência com ele, eu fui para odontologia e muito feliz, viu, Fá? Fui para odontologia e sei que eu escolhi a coisa certa. E eu fico brincando que eu sou um hibridismo da mãe com o pai, né? Então, assim, fui para odonto como meu pai, mas na veia corre sangue de pedagogia, de pedagogo. Então, eu acabei como minha mãe, né, Regina Robato, que é uma pedagoga também, a Ave Maria, assim, super dedicada, foi, né? Agora aposentou, os dois aposentaram, mas eu fui misturada. Então, assim, hoje eu tenho as duas frentes. É engraçado isso, né? Parece que a gente não se acostuma só às quatro paredes do consultório, não saciam a gente, tem Não que tem. expandir, né? E aí o ensino vem como uma luva nesse processo, que Sim, aí sim. você tem contato com alunos, né? Consegue inspirar pessoas, isso é maravilhoso. Eu comungo com sua ideia. Não, Fafá, isso é Muito verdade. bacana. E a gente, assim, acaba sendo motivado a estudar por eles, para eles, sabe, com eles. Então, assim, a gente se motiva, né? É muito bom, é muito bom. É, quando Então, assim, você estuda para uma aula, né? Você acaba dominando muito mais aquele assunto ali. É muito interessante esse exatamente. processo. E eles trazem coisas novas. Agora, com a aquisição de informação mais fácil,
Então, eles trazem coisas novas pra gente que nos motivam a estudar. Não, isso aqui eu não sei direito, peraí que eu vou ver. E aí a gente acaba indo atrás da informação, né? E aí vem a questão dessa, assim, da vivência, da experiência. Por sermos um pouco mais experientes, a gente pode selecionar e dar opinião. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma troca muito rica, né? Eles dominam toda a tecnologia, que a gente tem, eu, pelo menos, minha geração, Fafá é um pouquinho mais nova que eu tenho um Mas pouco também mais já de tô. dificuldade. Mas E eles eles são fazem muito isso. rápidos, né, gente? São Caramba, os nascidos demais. digitais, como a gente diz, né? Para eles é tudo Total. muito fácil. A gente tem que Muito aprender fácil. os processos. Sim, Vamos nos forçando a aprender, mas não é automático como é para eles. É engraçado isso. é isso Bacana. mesmo. Pois é, e eu vejo assim, é um time de feras mesmo que você tem lá na BO, né? E vamos conversar então. Eu gosto de raciocinar sempre como se eu fosse aluna, né? Ou Ótimo. um profissional que quer buscar algum caminho. Então, quem busca a odontopediatria precisa de quais habilidades? Eu já imagino a paciência, né? Por conta das É, crianças. Mas Fafá, quais habilidades? é, Me eu conte acho que a aí o que é que paciência, precisa. viu, Fá, deve fazer parte de todas as especialidades, porque cada uma É, você vai lidar com uma peculiaridade do ser humano, né? Na exatamente. pediatria, eu falo que a gente tem que ter uma visão. Eu digo que os odontopediatras, eles são é uma especialidade mais desafiadora, porque a gente tem que ter a visão do adulto de como se expressar e como a gente conquistar a confiança do adulto, que são, né, os responsáveis, e também da criança. Então a gente acaba tendo um mundo com, né, com duas frentes, vamos dizer assim. A gente vai ter que ter duas habilidades, né? Além da paciência, o que eu posso dizer? A gente tem que saber se comunicar com a criança, porque com o adulto é mais fácil para a gente, por sermos adultos, então a gente tem que conhecer a linguagem da criança, a linguagem corporal, as expressões faciais. A gente precisa, de vez em quando, ficar por dentro dos assuntos da moda, né? Então, é o Fortnite, que agora aqui em casa está na moda, né? Enfim, as coisas que O estão, mundo né? Os deles, né? programas, o mundo deles, né? É difícil também, porque com a vida corrida, né, eu brincava que antigamente eu assistia até um pouco de televisão para poder ver o que estava passando, para ter papo. Mas agora, a gama de informações, inclusive de programas, é tão grande que a gente não dá conta, né? É. E a vida também é muito corrida da gente. Então, assim, hoje eu tenho essa dificuldade, mas eu acho que, assim, você se aproximar da linguagem da criança é imprescindível. Falar a mesma língua. E assim, ó, Fá, e tem coisas também que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, existem técnicas. Travou um pouquinho, Ana. Existem É, técnicas o que travou um pouquinho. o faça porque travou, eu vou lhe dizer, porque eu estou aqui no meio de uma house party, sabe? Com minha É. filha de 8 anos. Ela tá aqui, ela e a amiguinha logadas. E aí, a amiguinha acho que sai para Rouba a fazer alguma coisa e internet. volta. E aí, só que o house party dela, ela não tem celular ainda, então, né, isso é uma questão da gente aqui em casa, a gente não liberou os eletrônicos totalmente. Ela tem 8 anos somente, então ela tem um dispositivo, um iPod, então, assim, ela usa, às vezes, para baixar, né, o meu celular como ponte, enfim. Mas daqui a pouco, quando ela aparecer, eu vou pedir um socorro aqui ao marido para dizer para com esse house party para a gente Mas poder melhorou. descontar. Foi Melhorou. só uma travadinha, já melhorou. Então Você tá. estava falando do quê que eu me Das perdi? técnicas psicológicas, além disso, né? Hum, E isso a gente desenvolve muito, e inclusive a gente desenvolve muito no curso, né? Então, na especialização, principalmente, Fá, é uma hora, né, um momento que a gente consegue mostrar um pouco, porque sempre é um pouco. Não dá para você dizer, vou mostrar tudo. A gente, na teoria, tudo. Na prática, a gente vai mostrando aos alunos como proceder, como abordar, o que que você precisa fazer. Tem coisas simples que eu dou exemplo. Você quer ver um casal que eu acho muito bacana, que deu exemplo para o mundo, o príncipe e a princesa da Inglaterra, né? Eles observem, quando ele vai falar com os filhos, o casal, eles abaixam e olham nos olhos. Então, isso é uma técnica que a interessante, gente né? precisa fazer. Né? Nós somos assustadores, imensos, grandes, então a criança se assusta. Então, são pequenas nuances que a gente conversa com eles em aula e eles observam a nossa forma de trabalhar, eles vão aprendendo a lidar com a criançada. E assim, não é fácil, Fá, porque a gente precisa, é desafiador, a gente precisa ter a confiança dos pais, precisa ter a confiança da criança também, né? Então, assim, é desafiador.
Mas, assim, é possível. E a gente, eu não lembro onde, acho que, onde que era, na Baiana, alguém dizia assim, poxa, essa odontopediatria, a gente dividia ambulatório, às vezes, com outras disciplinas, outros componentes. E diziam assim, vem cá, essa odontopediatria ninguém chora, não? E eu achava legal, porque realmente não é choro o tempo todo. Não É existe isso. interessante, Hoje as né? crianças têm prazer em ir para o É dentista. legal. É muito bom ver isso, né? Vocês têm que entrar num caminho diferente, desafiador, como você falou, da psicologia. E eu, particularmente, acho fascinante você estudar essa área, é muito bacana. Olha, tem Xande Moreira, a professor Alexandre chegou aí, um abraço, viu? Bom te ter Oi, aqui. Xande, beijo. Um beijo. E aí é muito interessante isso, né? Era uma curiosidade que eu tinha de saber. Então vocês abordam exatamente essas Sim, questões psicológicas, né? Para fazer o muito, condicionamento, para tudo. Muito interessante. muito. Muito E a gente, e interessante. eles vêm não só na teoria, como na prática também. E o legal, eu fico brincando, viu, Fá, que o bom de ter um time com muitos, né, um time plural, né? Nós temos Francisco, nós Isso. temos Carla, Isa, Tânia, cada um traz uma habilidade e cada um traz, né, Claudinha, cada um traz um pouco de si. Então, Isso é todos muito bacana. juntos, o aluno consegue ver todos atuando e na atuação ele consegue selecionar o que se encaixa para mim, o que eu posso levar para o meu atendimento. Então, isso que é o bacana. Então, quando você tem Uhum. um curso que tem, enfim, é uma característica do nosso curso, que eu acho muito legal. Um curso com poucos professores, um ou dois, eu acho que limita muito essa vivência. É, E você tem é, um corpo um pouquinho maior, a gente mostra que existem várias abordagens. E isso é muito importante para a formação do aluno. Porque é nem sempre legal. ele vai se encaixar na sua abordagem. Pensa, poxa, É. não, né? Mas então, a abordagem do professor tal eu achei bacana, eu acho que aquilo ali eu posso pegar. Né? Então a gente acaba. Você tocou num ponto essencial. Na ortodontia a gente é assim também. Então, somos vários, então cada um tem sua linha, né? É claro que a ciência mostra o que funciona melhor, mas cada um tem o seu jeitinho, tem as suas características do que funciona e do que não funciona, e o aluno só se enriquece com isso, né? Ele E vai, sim, justamente como você falou, ver o que é que funciona melhor para ele, o que é que ele vai isso. abraçar. E com essa questão psicológica, melhor ainda, né? Que imagina, Sim. só ver dois, só é muito mais complicado, muito legal. E tem esse, é engraçado, né? Entrando um pouquinho na minha experiência com crianças, né? É tão interessante, à medida que você vai conquistando, né? Como que no primeiro atendimento é um pouco mais tenso, aí o segundo, o terceiro, o sexto eu não estou lembrando mais que é criança. Os meus pacientes ortodônticos infantis, a gente, como o condicionamento é importante, né? Como essa questão psicológica interfere muito, muito, muito. Tá, porque pensa bem, a gente tem medo do que a gente não conhece. No momento que aquilo passa a ser conhecido, a gente consegue administrar. Agora, pensa uma criança, né? Então, assim, eles têm muito medo do desconhecido. É muito comum a criança ter o medo do desconhecido. À medida que ele vai conhecendo, ele vai lhe vendo, aí ele vai conhecendo o ambiente, os ruídos, né, os sons, aí ele vai se ambientando, e aí eu fico brincando, vira paciente geleca. Sabe o que é paciente geleca? Que bota a perna para um lado, braço para o outro, deslancha na cadeira, e a gente Que fica meio. tentando, põe barriga para cima, põe barriga para cima. E Relaxa total, né? é o paciente Interessante. geleca, pois é. É bem legal isso, eu percebo isso no consultório também. No início, lá quando eu comecei a ortodontia, eu ficava um pouco tensa quando era criança. Hoje eu adoro, adoro as crianças. Acho que vai chegar a hora que eu vou gostar mais de atender criança do que adulto. Opa, ó, Ó, isso é ótimo. tá vendo? Pois é, deixa eu seguir aqui meu script agora. Vamos lá. Vamos lá. Uma parte da minha próxima pergunta, você já deu alguns spoilers, como diz os mais novos, mas o que é que o aluno aprende, né, no curso de especialização? Vamos entrar um pouquinho exatamente. Ótimo. A Isa até Adorei a pergunta. colocou aí uma questão interessante, que são professores com formações diferentes, né? Isso só vem Exatamente. agregar, muito legal. E aí, o Exatamente. que é que eles aprendem exatamente lá na especialização? Vamos Então, entrar um assim, pouquinho nessa área. como eu te falei, cada um tem uma pegada, né? Cada professor tem É. uma pegada. Então a gente entra, vamos lá. Eu sou apaixonada pelas abordagens psicológicas e me sinto muito tranquila para fazê-las. Então, assim, essa parte de psicologia é toda minha. Adoro, Legal, né? Então vem Carlinha Brandão com a parte de ortodontia preventiva, né? Um pouquinho de interceptativa. A gente já legal. começa a ver para diagnóstico, né? Aonde o odontopediatra pode ir, né? O que a gente pode fazer com tranquilidade.
Isa é a nossa apaixonada por endodontia em dente descido. Endodontia. Ela ama, então assim, ela traz com aquela paciência e trazendo técnicas novas, técnicas com materiais biocompatíveis. Então assim, a gente tem uma endodontia hoje, acabou aquela coisa de encher o conduto de medicamento, a gente tinha, né, teve seu lugar, mas já foi. As pastas que tinham muitos componentes, né, com antibiótico, Eu me né, com lembro que eram umas bactericidas, misturas. isso, não, a gente não usa mais isso, a gente usa um material biocompatível, mas tem toda uma técnica para fazer isso. Então, Isa trouxe muito forte para o curso, então a gente tem nós somos super atualizados nessa questão. Temos Francisco com toda a parte cirúrgica, Francisco fez um curso de cirurgia somente para odontopediatria e traz, ele Legal. se sente muito, sempre operou muito bem, só finalizou a formação dele e vem com essa pegada. A gente tem Tânia, que traz muito. Tânia, sim, Tânia é um arquivo, né, de informações e de vivências. Então, ela traz muito isso para o aluno, isso é bem legal. Não estou chamando ela de mais velha, não, viu, Fafá? Não estou chamando, não. Falei Claro. experiência, viu? Daqui a pouco ela vai reclamar. Mas ela É. traz muita experiência, inclusive com pacientes especiais, com pacientes que, né, que tem necessitam de uma abordagem mais especial. E a gente tem Claudinha dando o suporte aí na parte laboratorial de orto, para que eles consigam ir para a clínica com mais conforto. Então, assim, a gente vê tudo um pouco na pediatria. Inclusive, a gente tem, Fafá, essa já é a segunda turma da gente, né, é a oitava da BO, mas segunda desse grupo. A gente tem uma clínica, a gente fez questão de ver se voltou agora. Voltou. Voltou? Uma clínica só para pacientes especiais, para abordagem a um paciente infantil Ah, que que tem necessidade ótimo. especial. Então, a gente aborda não, o paciente menor, né? Não pode ser um paciente de 12 anos, por conta da questão toda de força, mas a gente faz uma abordagem desde pequenininho. Então, a gente já tem esse foco, né? Então, eu lhe digo, é um curso muito que tenta desenvolver muitas habilidades dentro da odontopediatria. Não é um curso engessado. E tem Carlinha também, que tem não só a habilidade da parte né, de toda de ortodontia, mas que ela também gosta muito da parte de estética. E aí vem toda essa composição aí de profissionais para que a gente possa dar né, o respaldo mesmo científico e técnico para o nosso aluno. Legal, joia, joia. Vamos à próxima pergunta. Vamos. A gente tem visto uma tendência de vários profissionais buscarem mais de uma especialidade, né? E aí a odontopediatria tá também nesse processo. Eu tenho visto, né? Na orto mesmo eu Sim. vejo algumas ortodontistas que agora fazem odontopediatria, legal. Sim, sim. É justamente, a gente tem, Fá, duas especialidades muito agarradas, né? É, Que é a odontopediatria e a ortodontia, né? Então, assim, a gente tem, ó, essa sinergia, vamos dizer assim. é, Então, muitas vezes, o odontopediatra se sente motivado a procurar ortodontia, mas para atuar dentro da odontopediatria, engraçado isso, não quero atender adultos, eu quero atender criança. só quer criança. E vice-versa. Às vezes também o ortodontista tem vontade de ir para o curso para aprender um pouco mais como é que eu lido com esse universo infantil. Porque vocês não têm, né? A ortodontia não tem tanto esse Não foco, tem essa né? formação com E psicologia, nada. É então assim, a gente agregar, né? Muito legal. até uma ideia, quem sabe a gente pode, né, É, depois pensar nisso em agregar, pensar né? em agregar, De é um verdade. diferencial. Então, assim, existe sim esse vai e vem. E também existe, né, essa troca muito com a endodontia. A endo também, né? Então, a gente é uma interface. Hoje a gente tem pacientes acometidos por uma alteração chamada de HMI, que é uma alteração na formação do esmalte, deixa o esmalte menos mineralizado. É uma formação que vem da criança pequenininha, não é nada, né? E que, às É, vezes, esses pacientes têm cárie, têm indicação de endodontia, e o odontopediatra, ele tem a limitação técnica, apesar de que a gente tem, tá aí, ó, a gente tem um endodontista no grupo, né? A gente tem uma clínica de endodontia, de dentes permanentes também, a parte de uhum. urgência em dente permanente, então a gente consegue fazer alguns procedimentos, sim, né, em dentes permanentes, na parte endodôntica, mas existe, claro, o curso ele não se propõe a formar um endodontista, mas dá uma boa base para que ele possa, o odontopediatra possa fazer o procedimento e se sentir, né, que não quer fazer endodontia, né, o canal mesmo, ele possa
passar adiante para um colega endodontista. Então, a gente tem essas facetas, mas agora muito forte é odontopediatria com ortodontia. Isso aí é um casamento que não tem como não acontecer, né? Inclusive as áreas de atuação, né? Justamente ali, um disjuntor, uma mordida cruzada anterior, ela pode muito bem ser resolvida com um odontopediatra, né? Não Sim, sim, necessariamente precisa ser ortodontista. E aí é uma exatamente. especialidade casada mesmo. Acho que são complementares até, eu Então, diria, né? eu acho que Interessante. exatamente, são complementares, elas andam juntas. E assim, só reforçando, a gente está vivendo agora o Júlio Laranja, né? O Júlio Laranja foi criada por Exatamente. Daniela Garibe, então assim, Dani teve essa ideia, fez, né, idealizou o Júlio Laranja, É, então assim, o diagnóstico precoce é muito importante. Agora eu reforço, pode ser por um ortodontista, mas também por um odontopediatra. Né? Um é odontopediatra que verdade. seja odontopediatra, porque a gente tem Isso. pessoas que atendem crianças, mas o clínico geral tem uma formação da graduação, mas no momento que você decide seguir a especialidade, a sua formação é totalmente diferente, Fá. Ela é É, voltada mesmo para o atendimento infantil. Então, assim, a gente fica mais capacitado. Então, eu acho que o especialista em odontopediatria e ortodontia, eu acho que podem diagnosticar, né? E saber, ó, claro, isso aqui eu claro. posso intervir, não, isso aqui eu não posso, eu preciso de um Uhum. colega para poder continuar o acompanhamento daquela criança, né? E o ideal é que o dentista saia com essa formação, né? De saber o quanto que é Sim, importante interceptar no momento correto, para que sim, você tenha uma resposta melhor, né? sim. A diferença de mecânica, a diferença de tempo de tratamento é incrível. E aí Incrível. faz toda a diferença, com certeza. E é interessante mesmo, você colocou um ponto importante, porque como veio de ortodontistas, a gente tá, né? Júlio Laranja, a primeira consulta ortodôntica e tal, mas se for um odontopediatra com essa formação adequada, ele faz esse diagnóstico Sim, tranquilamente, sim, né? Eu faz e acho sabe que até onde veio pode. por uma questão retrógrada, talvez, né? Talvez formações, digamos assim, que não tenham sido tão adequadas, e aí acabou muito diagnóstico passando por aí. E aí acabou tendo essa necessidade do Júlio Laranja, de É, informar mais e tal. na verdade, eu acho que eu não vejo muito por esse sentido. Sabe por onde eu vejo? Eu acho o seguinte, que o Júlio Laranja veio para informar a população. Porque É, existe o estigma ainda de que aparelho ortodôntico ou algum tratamento ortodôntico, alguma mecânica, só deve ser feita com uma troca de todos os dentes. Ainda tem isso, né? inclusive tem colegas nossos que já me perguntaram, oh, e com o ápice aberto pode movimentar, etc. Algumas dúvidas assim que a gente vê, poxa, pode, Pois né? é, olha, exatamente. Interessante. Então, acho que E veio muito com essa esse questão objetivo da aí. população, de ter essa ideia, né? Muito legal. Você tocou num ponto bem importante mesmo. E a BO está inserida nesse processo, né? Sim, Apoiou o sim, Júlio Laranja. Muito sim. legal. É Muito isso aí. bom. Que bom, Aninha. Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. Agora vamos falar das inovações tecnológicas. O que é que Vamos aí o lá. mundo digital mudou na odontopediatria? Me conte. Fá mudou, tá? A gente vai falar de uma forma, né, geral. A gente ainda não tem Claro. lá na BO, mas com fé em Deus teremos algum momento. Então, assim, hoje a gente assim, não precisa moldar os pacientes. A gente pode escanear esses pacientes, né? E aí falam, mas o scanner tem a ponta muito grande. Não, funciona muito bem, né? Eu tenho experiência, assim, tenho tido experiência em consultório particular. Eu faço parte de um grupo, né, multidisciplinar e eu tô tendo essa experiência com as crianças e vou te dizer, Ave Maria, é muito bom, sabe? Facilita demais, tá? Não tô É dizendo outra ninguém para ninguém. qualidade, né? É assim, na verdade, moldar funciona muito bem. Não estou dizendo que não é um Claro. método analógico que a gente tem que, né? Não, não, funciona muito bem. Mas para a criança, a criança tolera menos, ou melhor, ela demonstra mais a insatisfação. O adulto, ele fica mais contido socialmente, mas a criança não. Então, assim, quando você vai moldar uma criança, ela já tá com vontade de vomitar, ela vai ter, sabe? As reações são mais intensas. Então, se a gente pode dar um conforto, poxa, é outra coisa, não é verdade? Controle de respiração, né? Quando eu vou moldar no Sim, consultório, eu ensino a respirar. Eu me sinto uma é, consulta zen. É um dia de uma é, consulta zen. Vamos é isso respirar, mesmo. vamos aprender a respirar, senta com perninha de índio, todo um processo. E Já o bota um babador com escaneamento, saquinho. O eu brinco escaneamento com veio.
com os alunos que a gente vai dizer assim, daqui a um tempo, poxa, se lembra que a gente moldava, que colocava aquele negócio horrível na boca do paciente? Vai É ser isso por aí. aí, É. né? E é Interessante. isso. E a gente vê isso na odontopediatria, a gente pode utilizar, né? Porque eu acho que o grande medo é, será que os pacientes ficam super bem? Ficam super bem, deixam escanear, viram paciente geleca mesmo, bota a perna para cima e eles não se incomodam. Realmente não se incomodam. Então, isso é uma das grandes coisas. E aí, junto com, né, a parte toda digital, a gente tem grandes ganhos, né? A gente tem toda a parte de aí já não fica andando dentro da odontopediatria, mas tem toda a parte de mecânica, de correção, que fica com a ortodontia. Mas a gente também tem as coroas que a gente pode fazer, né? A Legal. gente pode, exatamente, existe o sistema do professor Gribel, ele criou a caixa da fada, então a gente pode fazer as coroinhas individualizadas quando há necessidade. Então a gente tem como fazer tratamentos mais rápidos, porque a gente não precisa moldar, a gente escaneia, desenvolve aquela restauração quando é muito grande, por exemplo, a gente pode substituir por uma coroinha, manda fabricar, vem e cimenta. Ó que joia. Ótimo, né? Por impressão 3D, outro nível, Por impressão outra 3D. vida. O fluxo digital realmente veio para aliviar. Isa colocou aí também que os alunos tiveram aula de anestesiologia aplicada super moderna, né? Boizoca! Até a anestesia mudou. Verdade! Verdade. Esse caso é legal para contar. Eu comecei a ficar muito inquieta, porque assim, os pacientes infantis, eles sentem, quer dizer, isso é uma teoria minha, tá, gente? Não tem nenhum fundo científico nisso. Eu comecei a observar que as crianças, elas parecem que sentem um pouco mais de dor. Tem toda a parte psicológica que a gente sabe. Mas assim, eu fico pensando, se o cheiro eles sentem mais, se ouvem mais, por É que mais não sentem? sensível, né? É verdade. Eu fico com esse questionamento. Preciso até de, né, conversar com um neurologista, enfim. É. E ler um pouco mais a respeito. E aí, o que foi que eu fiz? Fui em busca de um dispositivo que causasse menos desconforto. E eu tenho, assim, o orgulho de falar do Morpheus, né, que foi fabricado, inventado por Dr. Alceu. Dr. Alceu é brasileiro, então é um produto super 100% Que brasileiro. legal. Então, ele estudou a parte toda de anestesiologia e ele mudou um pouco as técnicas, é um pouquinho diferente do que a gente conheceu na graduação, mas é muito bom. Então, assim, hoje a gente tem um que a gente chama de uma anestesia computadorizada. Os alunos tiveram chance de usar, Que ótimo. utilizar, né? Então, assim, a gente tem o aparelho e a gente tem bons resultados, muito bons resultados, inclusive, assim, com procedimentos com diminuição de sangramento. O paciente, às vezes, nem sabe que está sendo anestesiado. A gente tira aquela imagem da seringa, então é uma varinha com uma agulha muito pequenininha, uma agulha extra curta mesmo, mas é uma pontinha de lápis praticamente. Não é de lápis, é já de brush pen, né? Que é aquela maiorzinha, mas bem fininha. Então, assim, a gente tem respostas muito bacanas, né, com esse aparelho. Então, assim, eu sou grata, a professor Alceu, por ter nos dado né, a chance de conhecer o trabalho dele. Né? Nós adquirimos o aparelho e, assim, tá aí, eu indico pra caramba. E os alunos tiveram essa vivência. Não tiveram mais porque a gente teve que dar uma encerrada, né, por conta da pandemia. Foi justamente Mas nesse vai período. voltar tudo ao normal. Com fé em Vai. Deus, com fé em Deus. Eu acho que, assim, o assunto pandemia é um assunto super importante, porque a gente precisa falar para as pessoas que estão nos assistindo que a gente não parou, né? E que os nossos alunos estão tendo aula. Né? A É gente diminuiu verdade. um pouco a carga, porque a gente sabe que a carga doméstica, né, de questões pessoais, está grande, mas a gente se encontra semanalmente para Que desenvolver o legal. TCC e para ter aula teórica. Né? Então, assim, a gente não parou. E isso, para mim, é um diferencial assim, que a BO tem, que a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam. E outra coisa, a BO é um amor, é uma paixão nossa, né, Fá, de Ave Maria. Uhum. A gente acredita na BO porque a Associação do Dentista, a gente sabe que tudo que se faz lá é em prol do colega. A gente tem um congresso maravilhoso, né, com destaque internacional, que é o nosso CIOBA, e isso é fruto um dos frutos do trabalho da BO, de todos vocês, né, de todos nós. Então, Uhum. assim, hoje
a gente pode, né, contar com uma associação que não tem fim lucrativo. A gente tem Exatamente. muitos equipamentos e a gente vai voltar com segurança, porque a gente consegue dar essa segurança para o aluno. Traduzindo, a gente tem um espaço grande, a gente vai voltar Isso é um diferencial danado, né? A muito, estrutura física, com certeza, vai ser um diferencial. muito. Isso, assim, eu não sou contra, não fazendo juízo de valor com outras Claro, instituições, não é isso. Mas é porque a gente chegou no momento que todo mundo, né, começou a montar seus cursos, suas instituições, ótimo, ok, acontece, a vida é assim. Mas a associação, por não ter fim lucrativo, as pessoas ficavam, mas a BO, o prédio antigo, sim, foi a primeira. Foi a primeira, né? Foi a pioneira de tudo. Então, assim, e está todo reformulado, tá né? O quanto todo que já se reformado, investiu em reforma, você entra, tem aluno que tem tempo que não vai lá, que entra, nossa, como tá toma diferente, a BO susto. como mudou. Eu falei, pois Pois é, é, pois grande é. parte é a nossa presidente que está aí mandando Sim, a beijinho, gestão maravilhosa da doutora gestão Angélica e da maravilhosa equipe, dela, aí, né? com Então, assim, certeza. isso é um diferencial, Fábio, porque por não ter fim lucrativo, a gente vai poder utilizar, né, a área da BO em prol dos cursos. E talvez outros Exatamente. cursos não tenham essa mesma condição, porque tem menos equipos, porque tem que rodar a parte financeira, enfim. Então, eu sim, Ave Maria, tenho orgulho de ser a BO, né? Quero falar para as pessoas que como é bacana e agradecer aos alunos que acreditaram na gente, É, né? com Porque assim é certeza, muito né? difícil, viu, Fá? A gente competir às vezes, caramba, vamos lá, competir com o luxo a talvez de outros lugares, né? É, É muito é, difícil, né? Mas olha é. aí o lado bom. Estamos lá, estamos juntos, estamos unidos, estamos funcionando. Tudo foi reformulado para que se volte né, com segurança. Nós temos espaço, nós temos muitos equipamentos, né? Acho que são 30, É. me corrija o número, Mais de 30 eu acho. Acho que mais de uns trinta e 30, né? seis Então, é. a gente A consegue gente vai conseguir espalhar os espalhar bastante alunos. os alunos. E mesmo que gere aerossol, nós estamos seguros. Olha que bacana. A Quem é que estrutura pode fazer física vai ser isso? um diferencial nesse momento, A com ABO, certeza. E você né? tocou num ponto interessante também, né? As aulas online. Como esse mundo online na educação está sendo maravilhoso, né? Na Horto, pelo menos, a gente está tendo um feedback muito legal dos alunos. E assim, dá para aprender mesmo. Eu tenho assistido vários cursos que estou impressionada como dá para a gente aprender nesse mundo online, né? Eu acho que Sim, isso aí meio que veio para ficar. sim. Acho que a Acho gente vai também, Fábio. continuar Acho que a gente tendo vai. cursos com uma parte, cada um em sua casa, que dá para aprender muito bem E ó, mesmo. aproveitando aqui ó, o comercial, nosso Cioba vai ser 2021, de 9 a 9 a 11 de 11 de setembro. setembro. Exatamente. Exatamente. Precisamos Esperamos nos todos lá. preparar. Estaremos com fé em Deus. É o que todos nós queremos, né, Fá? Todos juntos, unidos, para que a Exatamente. gente possa ter esse Vai, evento que é maravilhoso. Que é vai um ser um orgulho. Cioba diferente agora, que a gente vai estar com mais energia ainda. Vai ser sucesso. Sim, com certeza. Isa colocou aí também um diferencial interessante que são as práticas integrativas, né? Que vocês Sim, incorporaram ao curso. Isso é legal também. Isso aí, sim, muito sim. bom. Inclusive, a gente já trouxe para os alunos, eles tiveram uma aula, mas foi teórica, de hipnose, e a gente estava preparando, né, a gente estava iniciando clínica para escolher alguns casos, para que a gente pudesse convidar o professor de novo para aplicar a técnica de hipnose. Legal, Né? legal. E assim, Isa também, Isa tem essa formação, ela estuda essa parte de aromoterapia, ela tá indo Muito para legal. por essa, então você vê que cada um traz ou algo Uma bagagem, complementar. né? Isso. Legal, Mas é legal. isso que me encanta. E eu digo a você, não é fácil às vezes a gente administrar todos os professores, porque cada um tem o seu ritmo, tem a sua vida, mas o resultado final é fantástico. Então, assim, a gente sublima tudo, porque nós temos que estar juntos, sabe? Então, esse sentimento de equipe, para mim, é muito importante, sabe, Fá? E assim, eu tenho orgulho, porque né, eu fui aluna de uma equipe, né, professora Celine, e às vezes eu sentia um pouco a pediatria um pouco fragmentada, e a gente aos pouquinhos está conseguindo montar essa equipe de novo, né? A gente se enxerga como equipe, eu, Francisco, Carla, Isa, Tânia, Claudinha, a gente já se enxerga como equipe, isso dá um orgulho, sabe? Enfim, eu acho que a gente Eu precisa se acho, juntar para produzir.
Eu acho legal também as alunas, né? Eu vejo suas alunas passando lá pelos corredores, são assim uma energia, parece que estão ali numa satisfação, que eu fico, gente, que legal, viu? Estão ali, é bem bacana perceber. Eu já observei Luara, de longe, que eu Érica, fico lá em isso. estágio, então eu vejo muito passando vários Sim, alunos de sim. vários cursos e percebo nas suas alunas isso, aquela satisfação, aquela adoração, quase, eu diria. Pronto. As que participam do curso, não é isso? É, as Como alunas tutoras. da Isso. especialização, isso. Não, os alunos, assim, meu Deus, acho que eles precisam falar também, né? É, Assim, a gente começou é, naquele processo de clínica, então a pandemia deu uma rasteira na gente. Então, assim, não está sendo fácil, não foi fácil a gente administrar isso, né? Então, assim, eu acho sim que eles estavam gostando. A gente estava no é. início, caramba, né? Assim, eu fico brincando porque tem um aluno, só tem um aluno, né? Mas tem um aluno homem e Sempre somos maiorias mulheres. sempre. E ele parecia que ele chamava todos os pacientes de orto, sabe assim? Para ele, parecia que todos. Então, aí Carlinha dava uma assistência. E assim, cada um ia com sua característica. Nós temos vários alunos dessa turma agora, eles são muito queridos, sabe? Muito E queridos. eu me refiro às da turma um também, que eu via muito no ambulatório, né? Sempre via Pronto. ela Luar, sempre Érica e numa. Maria Clara são, assim, Isso, com são os jalequinhos nossos. coloridos. Isso, nossos presentes. E assim, Fá, elas fizeram. O que eu acho bacana é o seguinte: elas têm esse sentimento de pertencimento, né? Elas Exatamente. fizeram e estão lá. E se estão lá é porque acreditam, né? Acreditam no curso, acreditam na equipe. E assim, e a gente participa da vida delas. Então, assim, a gente. Quando elas têm uma dúvida, elas vêm, elas perguntam, elas trocam informação. Então, assim, a gente se sente também lisonjeada, até por ser referência, sabe, Fá? Eu fico muito, né, feliz. Poxa, que bom eu poder ser referência de alguém na parte profissional. Dá um orgulho, eu Isso é agradeço, ótimo, né? viu? Muito, meninas, eu agradeço de verdade. Que legal. Muito. Pois é, vamos agora conversar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Como é que está o Vamos lá. mercado de trabalho na odontopediatria? Me conte um pouquinho. Fá, eu sou muito otimista com relação ao mercado de trabalho na odontopediatria. Vou te dizer por quê. Nós ficamos muitos anos, né, com os nossos colegas fugindo da odontopediatria. E isso nos deu uma, uma, uma falta de profissionais assim, capacitados no mercado. Então, assim, hoje o mercado precisa de odontopediatra, né? E Interessante isso, né? Enquanto tem precisa. muitos dentistas, mas o odontopediatra tem Não, muito bastante poucos. espaço. Que legal. Precisa. E outra coisa, o que eu acho que a gente precisa também, né, a odontopediatria como especialidade precisa se juntar, porque aqui em Salvador mesmo a gente não tem no sistemas, né, no Sistema Único de Saúde, a gente não tem odontopediatra como especialidade. E assim, a gente sabe que podem ter clínicos gerais que façam muito bem o trabalho, mas que o odontopediatra ele tem uma pegada diferente. Então, assim, eu sinto falta de concursos focados em odontopediatria, É sabe? verdade. Eu não aceito, assim, não concordo que a criança todo mundo pode atender. Eu não sou dessa filosofia. Eu acho que o ideal é que se atenda por um odontopediatra, porque o odontopediatra vai atender do pequenininho até o maiorzinho. E a gente não vai segregar, não, só atende a partir de 6, a partir de 8, entendeu? É essa segregação E de ele vai idade que eu não levar acho para a vida bacana. toda aquela experiência ali, né? Então tem que ter muito Exatamente. cuidado mesmo. Exato, porque hoje o clínico faz isso, ele segrega, ó, eu só quero a partir de 6, eu só atendo a partir de 8, canal eu não faço. E o odontopediatra não é assim, ele faz tudo. Ele atende de bebezinho a maiorzinho. Então, assim, eu acho que precisa ter né, uma visão aí da saúde pública um pouquinho diferente. Eu acho que a gente precisava ter cargos, né, mesmo concurso para odontopediatra. Esse eu sou, assim, é o que eu acredito, sabe? Precisamos. E ainda mais porque, Fafá, a gente tem uma carência muito grande, né? A gente tem muita ainda lesão de cárie, né? É, E pessoas que não têm acesso à infelizmente. saúde, que estão em vulnerabilidade. Então, assim, a gente precisa ter pessoas capacitadas no serviço público, para que É ajude verdade. né, que acolha, atenda e resolva o problema.
Então, a gente tem CELS aqui, mas, se eu não me engano, as odontopediatras que estão não entraram com a especialidade de odontopediatria, elas entraram como clínica, né, faziam clínica geral, É, um curso para clínica, mas mas são poucas também, são muito tem poucas. a Adriana Ornelas, que estava aí no início Pronto, olha lá, tá vendo? da Então live. são poucas. Então, assim, ela podia, né? A Adriana se manifeste aí nos desses dados, porque Não sei eu, se ela eu ainda sou a está. favor, eu sou a favor né, do É, concurso ser é voltado para a verdade. especialidade. E Ter tem a campo, vaga do odontopediatra, né? Existe essa exatamente. necessidade que não é Sim, preenchida de forma não, formal, não. né? O E jeitinho do brasileiro sempre, né? Tinha que ser da as, forma correta. com certeza, as famílias já estão se atentando também. Já começam a entender a diferença do odontopediatra para o odontopediatra especialista, quer dizer, ou melhor, É, vamos refazer minha fala, do clínico que atende criança para o odontopediatra que tem toda especialidade. abordagem é diferente, né? É diferente. É um mundo diferente, É sabe? verdade. É outra abordagem, é outra vivência, é outra experiência. Então, assim, a gente vê muito, por ver muita criança, Fafá, a gente começa a observar a criança desde a hora que ela entra. Como é que ela se comporta? Né? Como é que ela. Então, só para um exemplo, quando a criança vem com alguma alteração de desenvolvimento mesmo, não está falando, a gente aborda, né? Como é que tá? Uhum, Como é que tá a fala? Então, a gente observa a criança, a relação dela com a família, a relação dela com o tudo, ambiente. né? Então, Desde assim, que é uma coisa. entrou. Tudo é engraçado. O olho do pediatra, já, a gente brinca, a gente escaneia. Vai escanear a criança, escaneia a família, a relação da família, a relação dela com o ambiente, e a partir daí a gente vai conseguindo construir um diagnóstico psicológico dessa criança, É sabe? interessante, né? E, Ó, e, e Fernanda Catarino colocou aí, ó, odontopediatria, odontologia aplicada à criança. Ô, Nanda, que bom te ter aqui, viu? Beijo. beijo, amiga, beijo, sócia querida. Pois é, é interessante isso, né? Como o olhar é diferente. E eu percebo também, Aninha, além dessa questão do gap que existe no serviço público, pensando em clínica particular, existe esse nicho também, né? Daquela mãe que faz questão Sim, de investir aquele valor para dar o melhor para o filho dele, sim, para ter essa noção. Muitas mães têm essa consciência que realmente o tem, odontopediatra vai ser diferente. Então, é um tem, nicho interessante também, tem, né? sim, com Por isso certeza. que, assim, muita gente que me pergunta, tal, eu sempre coloco isso, olha, a odontopediatria tem um nicho muito interessante, que são as mães que estão dispostas ao melhor para o filho. Então, você não fica muito exposto a convênio, se você trilhar um caminho direitinho, né? Isso é bem Sim, interessante exatamente. também. Não, isso é Eu, verdade, Fábio. Foi aquilo que a gente é falou. um nicho As famílias interessante. já estão, e assim, ó, É, em todas as classes, sabe, Fá? A gente já começa a observar que existe uma predileção pela odontopediatra, ou até uma coisa inconsciente, por exemplo, vai num clínico geral, depois não dá certo, vai para o odontopediatra e fala, ô, mas por é, quê, né? Quem me traz isso são os alunos, pró, eu atendi uma criança e os pais ficaram bobos com minha forma de abordar. Então, assim, é diferente. A com formação é certeza. diferente. E sabe por que também é diferente, Fá? Porque a gente faz, é um pacto, né? Com a gente mesmo. A gente assume aquilo ali, fala, não, eu só quero tratar criança. Então, assim, é aquela coisa, aquele desafio, tipo assim, a gente precisa, né, dar o melhor da gente sempre. E eu vou te dizer, quando a gente dá e a gente consegue, às vezes a gente sai assim, cansado de um atendimento difícil. É muito prazeroso. É muito prazeroso. Muito. Claudinha colocou aqui, ó, a especialidade mais completa, que mais exige do profissional. É interessante, né? Como vocês têm que ter o olho treinado. Você colocou muito bem aí, que escaneia o paciente, né? Observar se tem questão respiratória. Hoje a apneia do sono está muito evidente em crianças, né? Sim. Então é interessante como não é olhar só dente, de jeito Não, nenhum. não. Inclusive, Fafá, a gente tem essa abordagem também. E assim, há 5 anos atrás eu comecei a praticar yoga. E comecei a observar a respiração. Isso também não, pode até virar um trabalho, aí vai a ideia. Comecei a observar a respiração dos meus pacientes. Fá, as nossas crianças não sabem respirar. Elas não têm, ou tem respiração mista ou respiração bucal. Elas não sabem manter lábio selado e respirar nariz com foco no abdômen, que é onde a gente consegue captar a maior quantidade de oxigênio. Então, assim, nossas crianças desaprendem a respirar. E aí vem uma série de consequências, não só na boca, né? A gente tem consequências num Interessante. sono inquieto, a gente tem consequências, né, da falta de concentração, irritabilidade,
né? Então, assim, O a gente tem uma série aprendizado também, de né? aprendizado Déficit cognitivo, cognitivo, mexe em exatamente. tudo. Pois é, mexe em tudo. A gente também Interessante. tem essa Fora a visão lá. mastigação, né? Que não querem mais mastigar, é só salgadinho e etc. Então, É, tem todo a- esse poder de interferir na educação, isso, né? É isso. muito E eu fico interessante. brincando, viu, Fá, que nossa pediatria, nossa odontopediatria é uma é odontopediatria raiz, sabe? É odontopediatria raiz. Por quê? Porque a gente acredita que a gente precisa estimular o alimento, o pedaço da cenoura para a criança roer, É, sabe? É odontopediatria de vó. Para dormir, a gente tem que ter um ambiente calmo, tranquilo, sabe? Então, assim, a gente não só a odontopediatria que promove saúde e que envolve a família, sabe? Então, assim, a equipe da gente é uma equipe muito voltada sabe, às evidências científicas, aos procedimentos adequados, corretos, sabe? Então, assim, a gente tem uma dificuldade, viu, Fá, de muito glamour, assim, muito Instagram. A gente, não, somos é, uma geração que a gente não consegue muito acompanhar. claro. E deixa eu até fazer um desabafo agora, viu, Faca, já que a gente está aqui. Quando eu falo da odontopediatria raiz, nós, todas nós, a gente sempre teve os consultórios, né, na própria BO, quando a gente fazia, né, os atendimentos, mas assim, de forma comedida. A gente usava o lúdico, mas um lúdico comedido, né? E todos nós, inclusive Francisco, eu vou falar por todos, né, Tânia, a gente gosta do lúdico, mas sabe que o consultório, o atendimento odontológico não é Disneylândia, né? A criança tem que ter a noção de que Exatamente. ela está sendo tratada, que a saúde dela está sendo valorizada. Então, assim, agora com a pandemia, todo mundo foi também pego de surpresa e tomou uma rasteira, porque a gente teve que diminuir o lúdico, né? É, Então, assim, a eu gente acho que já tinha. vocês foi a especialidade que vai ter um impacto maior, né? Nesse sentido, assim, pensando no consultório, Tá, porque mais tem que ou mudar menos, viu? tudo. Não, mas assim, ó, posso te dizer, depende. Os Como nós éramos, brinquedinhos, como é que foi? De vinil. olha só, vamos lá, tudo no consultório sumiu. Vamos falar do ambiente consultório. E É, a gente é. vai replicar isso na BU. Então, tá? Nada de bibelôs, mas é isso, eu já tinha muito pouco. Entende? Eu tinha Entendi, elementos no entendi. consultório que remetiam, né, uma bonequinha. Então, assim, o meu Tava muito foco over, né? A gente vê por aí no Instagram, por aí, pô, tá muito, eram muito. flores penduradas no refletor, bonecos de todos. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Infecção cruzada existe, a gente está vivendo isso, né? Então, assim, a gente foi pego assim de surpresa, mas para a gente repensar, né? Precisamos repensar. Então, assim, a gente já tinha cuidado, agora a gente está com 3 vezes mais cuidado. Então, a gente vai adotar a roupa privativa, que né, os famosos scrubs a gente vai adotar, né? A gente está adotando já nos consultórios, o sapato também privativo. Então, a Isso. gente tem que repensar. E outra coisa, pá, pode usar as cores, claro, touquinha de cor, né, jaleco estampado. Estampa, Sim, claro, isso por que não? trazer esse Mas a mundo, gente, né, mais lúdico. isso, mas a criança precisa saber que ela está sendo tratada, sabe, Fá? Assim, eu questionava muito, muito. E eu ficava, sabe o quê? Me sentindo diferente. Eu dizia, poxa, eu não tô nessa pegada, porque eu vim da geração, nós viemos, Fá, uma geração que respeitava muito a microbiologia, a cadeia É, asséptica, com né? Então a certeza. gente veio daquela, a gente era da faculdade que usava roupa branca, que tinha um sapato branco da faculdade. Você foi, né, minha contemporânea. Então, É, pensa aí. E exatamente. pensa que depois tudo isso se transformou. Tudo E dá a se impressão que transformou. assusta a criança também, tanta coisa, né? Chega no consultório com tanta coisa ali, além da biossegurança, que hoje está muito em evidência, mas dá a impressão que assustava. Olha quem chegou aí, professor Antístenes, mandando um beijo pra gente. Que presença Ave maravilhosa. Maria! Foi lembrado. Minha É o amiga Marcele professor Rossi também, que eterno. bom te ter aqui, minha flor. Querida. Beijo pra você. Pois é, Ana, você tocou no assunto importantíssimo mesmo, né? Com sua formação, então, aí na Não é? microbiologia. Nós temos mais 6 minutos, viu, Aninha? Vamos conversando mais aí, mas daqui a pouco eu te Vamos lá. sinalizo quando a gente tiver Passou que dar rápido, tchau, hein? porque cai com 1 hora a live, e infelizmente passou rápido. Eu sempre digo, oh, meu Deus, ainda conversava aqui mais umas 2 horas. Passou. Mas Vamos poxa. fazer isso.
A gente tá vendo isso, né? Sabe uma coisa que eu tenho observado no consultório, nos meus pacientes pequeninos? Eles chegam e querem dar aquele abraço costumeiro, ou que dá uma dor no coração, essa parte. Ou fica aí, não pode mais abraçar. Menina, mas você tá enfiando a faca no coração. Você tem sentido isso também, Ana? Tenho, na verdade, a gente está fazendo uma abordagem assim diferente. Eu me mostro para eles, né, de longe, ainda com a máscara de tecido, né? E É. aí depois eu me mostro paramentada. Ó, Júlio Bassi, professor querido, tá aqui também, ó, falando com a gente. Júlio, saudade. Ah, que legal. Peraí que travou, frisou. Então, Voltou, Fá, voltou, a gente precisa. Vamos lá. Voltou? Exato. voltou. Ter cuidado com essa. Peraí, vamos lá, de novo. Voltou? Dá um tempinho. Acho que agora Voltou. foi, né? A gente precisa ter cuidado com a paramentação, né? Então, assim, a gente Claro. se mostra antes com menos paramentação de longe e brinca e fala, e depois, ó, agora a Tianinha vai se disfarçar, né? E aí, e posso te dizer, Travou. Bem na hora do dizer. Vamos aguardar. Ai, congelou engraçada. Descongela, Ana. Não acredito que essa live vai travar bem no final. Espera aí que ela volta, viu, gente? Eu tô travada também? Me contem aí. Será? Acho que não. Acho que ela caiu. Deixa eu chamar ela de novo aqui nesses 4 minutos finais. Vocês estão me ouvindo, gente? Para eu ter uma ideia se eu travei também ou se foi só a Ana. Ninguém me contou. Alguém me dá um feedback se estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que não. Não tá aqui, não. Estão me ouvindo bem, né? Eu acho que o problema dela foi mais sério agora, nesse finalzinho. Ninguém merece. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Não, saiu mesmo. Não vai ter jeito, então. Eu vou ter que finalizar. Nós só temos 3 minutos. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Obrigada pela presença de todos. Com certeza, a Aninha aqui, agradecer muito a possibilidade de estar aqui. Foi uma conversa, assim, maravilhosa. Amei. Cada pessoa que eu recebo aqui no Instagram da BO, eu vejo o quanto que são pessoas, assim, maravilhosas. Então, obrigada pela presença de todos. Eu vou tentar uma última vez aqui, ver se ela aparece, para a gente poder se despedir, mas acredito que não está aqui aparecendo. Eu vou finalizar então, viu, gente? Só faltam 2 minutos. Muito obrigada pela presença de todos. Isa, a Isa disse que adorou o Fafá. Adorei também ver você, minha flor. Saudade, viu? Saudade de tanta gente bacana. Rosana da BO. Rosana, que essa BO dá uma saudade. Meu Deus do céu. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Nós estamos com várias outras lives sendo agendadas. Vem muita novidade boa aqui no Instagram da BO. Não percam, tá bom? Espero todos vocês. Peço desculpa por esse problema técnico. Eu não vou deixar a Aninha voltar. Só falta 1 minuto e pouco. Então, muito obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui no Instagram da BO. E espero vocês nas próximas lives das próximas especialidades. Um beijão. Tchau, tchau.